Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na internet. Vamos aos destaques desta edição. Câmara dos Deputados arquiva a proposta de cobrar mensalidades de cursos de pós-graduação das universidades públicas. Caraguatatuba alerta para informação falsa sobre abertura de concurso público. Automóveis com mais de 25 anos e sem licenciamento por no mínimo 10 anos serão classificados como frota desativada, mesmo estando em circulação. Secretaria de Cultura de Pindamonhangaba abre inscrições para oficinas culturais. E veja também. Olha, hoje nós vamos falar sobre um tema muito sensível, né, que é a cirurgia plástica, a reconstituição. É um dom que Deus dá a determinadas pessoas, né, de fazerem o bem às outras, de recuperar a felicidade. Doutora Fabiana Caterino, cirurgiã plástica, está hoje aqui com a gente, é uma dessas pessoas. Certamente vai dizer coisas muito importantes para você sobre cirurgia plástica. Já, já. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial, que já começou. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV e na web. A Câmara dos Deputados arquivou a proposta de emenda à Constituição que permitiria às universidades públicas a cobrarem mensalidades de cursos de pós-graduação. A PEC só não foi aprovada por uma diferença de 4 votos. Os deputados tentaram, mas não conseguiram aprovar a cobrança de cursos de pós-graduação em universidades públicas. Por se tratar de uma PEC, o texto precisa de 308 apoios, mas só conseguiu o voto de 304 parlamentares. A proposta já tinha sido aprovada em primeiro turno pela Câmara em outubro de 2015 e tinha o apoio da base aliada do governo. Achar que derrubar a PEC vai significar pós-graduação gratuita para os nossos estudantes no Brasil é uma falácia. Não vai acontecer. Nós vamos privar esses alunos de ter essa pós-graduação porque as universidades públicas não vão poder ofertar. A oposição, é claro, criticou a matéria. Não dá para flexibilizar nesse momento o princípio de que a educação pública tem que ser gratuita. Flexibilizou a pós-graduação, amanhã é a graduação. A secretária executiva do Ministério não falou isso, gente. Atualmente, algumas universidades que cobram a mensalidade são alvos de processos judiciais que questionam a legalidade desse tipo de procedimento. Você já foi a uma loja comprar um presente para outra pessoa e terminou adquirindo um produto para você também? O consumo sem necessidade tem crescido aqui no Brasil e uma pesquisa mostrou que as pessoas com rendas mais baixas são as que mais compram. 3 em cada 10 consumidores brasileiros compram sem necessidade e geralmente são motivados por promoções. E a tendência se acentua entre as classes C, D e E. Entre os brasileiros de renda mais baixa, os números sobem para quase 40%. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil. O documento revela ainda que 42% dos consumidores costumam fazer compras parceladas para conseguir comprar tudo o que querem. Além disso, 4 em cada 10 consumidores não procuram economizar em saídas como reuniões em casa ou na casa de amigos, por exemplo. Mas, apesar de uma parte considerável dos entrevistados admitir ter atitudes consumistas, o estudo indica que a maioria deles adota práticas colaborativas ou conscientes para economizar. 8 em cada 10 preferem fazer em casa pequenos serviços que poderiam ser contratados, como lanches, manicure e pet shop, por exemplo. Além disso, 74% utilizam caronas ou vão a pé para poupar com o transporte. Mesmo com o mercado desaquecido, há esperança para quem está desempregado. A qualificação profissional é a alternativa para o retorno ao mercado de trabalho. E a Secretaria de Cultura de Pindamonhangaba abriu inscrições para as oficinas culturais de 2017. O Departamento de Cultura de Pindamonhangaba iniciou várias oficinas em vários pontos da cidade. Nós estamos aqui com o diretor de Cultura, Alcemir Ribeiro, que vai dar mais informações. Olá, Alcemir. Alcemir, a partir de que idade os alunos podem fazer essas oficinas? Tem algumas oficinas que o limite de idade é de 6 a 12 anos, em especial o teatro. O restante acima de 12 anos, ou seja,
São oficinas abertas, em sua grande maioria, a quem tem acima de 12, aos adultos e aos jovens. Quais são as modalidades? Nós temos fotografia, dança, teatro. Teatro tem para adulto e teatro para criança. Temos de dança, né? Temos de artesanato, alguns tipos específicos de artesanato. Temos uma que é muito interessante, que trabalha rap e meditação. Esse vai ocorrer no Céu das Artes. A ideia é trabalhar poesia e trabalho com o corpo, né? Finalizando com o sarau. E qual é a duração desses cursos? A ideia é que esses cursos, né, eles são 19, é que eles ocorram agora no mês de abril e terminem em novembro, ou seja, que eles têm uma duração de 8 meses. As inscrições acontecem até quando e aonde as pessoas podem fazê-las? Então, são nas 6 bibliotecas. Nós estamos aqui na Biblioteca do Castolira, a Biblioteca de Moreira César, a Biblioteca da São Benedito, a Biblioteca do SESI, a Biblioteca do Bosque, que fica no Bosque da Princesa. Temos a Biblioteca do Araretama, o Céu das Artes, que fica entre o Jardim Liberdade, ali o Jardim das Acácias, e temos também o Teatro Galpão, onde vão oferecer oficinas de teatro. Ou seja, ao total são 8 locais, e a pessoa faz a inscrição no próprio local. Então, ele tem que ir de segunda a sexta, no horário comercial, para poder fazer a inscrição das oficinas. Tem alguma taxa, o curso ou a inscrição? Não, é gratuito, é totalmente gratuito. Então, a pessoa só comparecer, né, se informar qual oficina, né, para poder saber exatamente qual oficina, mas não tem taxa nenhuma. E ela vai ter o detalhe, de novo, dos locais e das oficinas no site da Prefeitura de Pindamonhangaba. Muito obrigada pelas informações. Então, quem tiver interesse e quiser fazer as inscrições, pode procurar as bibliotecas da cidade, o CEL e o Galpão Teatro também. Segue o repórter setorial. Para fechar uma conta de 58 bilhões de reais no orçamento, o governo federal decidiu fazer um corte bilionário de gastos e evitar a criação de novos tributos. O governo anunciou um corte de gastos bilionário. E, além disso, também acabou com a desoneração da folha de pagamento para mais de 50 setores. As medidas visam cobrir um rombo adicional de mais de 58 bilhões de reais da meta fiscal, que já é negativa em 139 bilhões. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a reoneração da folha de pagamento não representa um aumento de impostos. Pelo contrário, a medida evita a criação de tributos e é necessária para a recuperação da economia. Isto é um processo da maior importância, porque é um aumento de receita sem haver nenhuma alíquota de tributos ou de criação de novos impostos. E, de novo, não há aumento de impostos no sentido de criação de novos tributos, de aumentos de alíquota e etc, etc, etc. O ministro também aproveitou o momento para cutucar a gestão de Dilma Rousseff. É que a desoneração das empresas foi decisão da petista para estimular a economia. Mas Meirelles mencionou que agora o governo trabalha para corrigir essa distorção do passado. Fica claro, existe a correção de algumas distorções de política econômica, principalmente na questão da opção para pagamento de tributos em relação à folha que não funcionou, então meramente corrige-se aqui esta distorção. Só com a reoneração, o orçamento federal deve sofrer um impacto positivo de 4 bilhões e 800 milhões de reais. A equipe econômica também equiparou a alíquota de IOF de cooperativas de crédito com a cobrada em bancos, medida que deve gerar 1 bilhão e 200 milhões de reais. Outra receita deve vir da relicitação de 4 hidrelétricas, que deve gerar 10 bilhões e 100 milhões aos cofres públicos. Ou seja, só com essas medidas o governo espera arrecadar 16 bilhões e 100 milhões de reais. Além disso, o Planalto vai promover um corte de gastos de 42 bilhões de reais. Dos ministérios serão cortados 22 bilhões, valor que deve ser proporcional a cada pasta.
O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, será reduzido em 10 bilhões. No Congresso, as emendas obrigatórias e não obrigatórias serão cortadas em quase 11 bilhões de reais. E o Judiciário também vai sofrer. O corte na Justiça será de pouco mais de meio bilhão. Fique agora com o comentário de hoje. Amigos, se o coração tem razões que a própria razão desconhece, a cidadania muitas vezes também desconhece razões que podem levá-la a benefícios, como por exemplo agora que está nessa fase aí de pagamento de IPVA, muita gente paga esse tributo do automóvel sem necessidade, porque estaria dentro da faixa de isenção. Não é apenas o deficiente físico que tem esse direito. Você pode buscar comparativamente as doenças que estão no elenco da Receita Federal, em torno de 30, e buscar também o requerimento do seu benefício junto ao Estado competente. Olha lá, tem aquela lesão de efeito repetitivo ao ler, né? Tem artrite reumatoide, tem Parkinson, tem uma série de doenças que permitem esse requerimento e isso não é falado, não é explicado, porque não há interesse também do Estado tributário fazer com que você se isente dos tributos, né? Está na hora da cidadania ficar de olho, porque, como diz a sabedoria popular, né? Cobra que não anda, não come sapo. Câncer de mama continua sendo o segundo tipo mais comum no mundo. Os detalhes você confere no próximo bloco. Então, são nas 6 bibliotecas. Nós estamos aqui na biblioteca do Castolira, a biblioteca de Moreira César, a biblioteca da São Benedito, a biblioteca do SESI, a biblioteca do Bosque, que fica no Bosque da Princesa, temos a biblioteca do Araretama, o Céu das Artes, que fica entre o Jardim Liberdade, ali o Jardim das Acácias, e temos também o Teatro Galpão, onde vão oferecer oficinas de teatro. Ou seja, ao total são 8 locais e a pessoa faz a inscrição no próprio local. Então, ele tem que ir de segunda a sexta, no horário comercial, para poder fazer a inscrição das oficinas. Tem alguma taxa, o curso ou a inscrição? Não, é gratuito, é totalmente gratuito. Então, a pessoa só comparecer, né, se informar qual oficina, né, para poder saber exatamente qual oficina, mas não tem taxa nenhuma. E ela vai ter o detalhe, de novo, dos locais e das oficinas no site da Prefeitura de Pindamonhangaba. Muito obrigada pelas informações. Então, quem tiver interesse e quiser fazer as inscrições, pode procurar as bibliotecas da cidade, o CEL e o Galpão Teatro também. Segue o repórter setorial. Para fechar uma conta de 58 bilhões de reais no orçamento, o governo federal decidiu fazer um corte bilionário de gastos e evitar a criação de novos tributos. O governo anunciou um corte de gastos bilionário. E, além disso, também acabou com a desoneração da folha de pagamento para mais de 50 setores. As medidas visam cobrir um rombo adicional de mais de 58 bilhões de reais da meta fiscal, que já é negativa em 139 bilhões. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a reoneração da folha de pagamento não representa um aumento de impostos. Pelo contrário, a medida evita a criação de tributos e é necessária para a recuperação da economia. Isto é um processo da maior importância, porque é um aumento de receita sem haver nenhuma alíquota de tributos ou de criação de novos impostos. E, de novo, não há aumento de impostos no sentido de criação de novos tributos, de aumentos de alíquota e etc, etc, etc. O ministro também aproveitou o momento para cutucar a gestão de Dilma Rousseff. É que a desoneração das empresas foi decisão da petista para estimular a economia. Mas Meirelles mencionou que agora o governo trabalha para corrigir essa distorção do passado. Fica claro
existe a correção de algumas distorções de política econômica, principalmente na questão da opção para pagamento de tributos em relação à folha que não funcionou, então meramente corrige-se aqui esta distorção. Só com a reoneração, o orçamento federal deve sofrer um impacto positivo de 4 bilhões e 800 milhões de reais. A equipe econômica também equiparou a alíquota de IOF de cooperativas de crédito com a cobrada em bancos, medida que deve gerar 1 bilhão e 200 milhões de reais. Outra receita deve vir da relicitação de 4 hidrelétricas, que deve gerar 10 bilhões e 100 milhões aos cofres públicos. Ou seja, só com essas medidas o governo espera arrecadar 16 bilhões e 100 milhões de reais. Além disso, o Planalto vai promover um corte de gastos de 42 bilhões de reais. Dos ministérios serão cortados 22 bilhões, valor que deve ser proporcional a cada pasta. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, será reduzido em 10 bilhões. No Congresso, as emendas obrigatórias e não obrigatórias serão cortadas em quase 11 bilhões de reais. E o Judiciário também vai sofrer. O corte na Justiça será de pouco mais de meio bilhão. Fique agora com o comentário de hoje. Amigos, se o coração tem razões que a própria razão desconhece, a cidadania muitas vezes também desconhece razões que podem levá-la a benefícios, como por exemplo agora que está nessa fase aí de pagamento de IPVA, muita gente paga esse tributo do automóvel sem necessidade, porque estaria dentro da faixa de isenção. Não é apenas o deficiente físico que tem esse direito. Você pode buscar comparativamente as doenças que estão no elenco da Receita Federal, em torno de 30, e buscar também o requerimento do seu benefício junto ao Estado competente. Olha lá, tem aquela lesão de efeito repetitivo, ao ler, né? Tem artrite reumatoide, tem Parkinson, tem uma série de doenças que permitem esse requerimento e isso não é falado, não é explicado, porque não há interesse também do Estado tributário fazer com que você se isente dos tributos, né? Está na hora da cidadania ficar de olho, porque, como diz a sabedoria popular, né? Cobra que não anda, não come sapo. Câncer de mama continua sendo o segundo tipo mais comum no mundo. Os detalhes você confere no próximo bloco.